Ora viva, muito bom dia. São 7 horas em todo o espaço nacional. Cá estamos nós para a edição número 3 da semana. Hoje é quarta-feira, 30 de julho de 2025. Começa aqui mais uma viagem informativa com o essencial sobre os principais assuntos que marcam o país e o mundo nesta quarta-feira. Vai ser assim até bem perto das 9 da manhã. Seja bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Girassol. E vamos começar esta edição na rua, a conferir como estão as coisas, conferir como está o trânsito a esta altura com o Simão João. Vamos ao contacto com o Simão João. Olá, Simão João, muito bom dia. Boa quarta-feira, meu colega. Que imagens tens para nós a esta altura, neste que é o terceiro dia da paralisação dos taxistas? Bom dia, Iracelma. Boa quarta-feira para si e para quem nos acompanha neste momento. Quarta-feira, por sinal, o dia mais produtivo da semana, mas não é o que se constata neste momento. Havia aqui no sentido Camama, por esta altura, como podemos observar, circula-se com muita normalidade, mas obviamente a esta hora já teriam muito mais carros a circular aqui nesta. É um movimento, um ambiente atípico neste momento que se verifica aqui no Camama, neste que é o terceiro dia também da paralisação dos serviços de táxi. Continua a se registrar então esta escassez de táxi na cidade de Luanda, propriamente aqui neste movimento. A paragem vazia, não há praticamente pessoas concentradas para pegar o táxi. E o que se verifica também nesta altura, as pessoas a pensarem claramente como chegar até os seus locais de trabalho, até porque algumas empresas exigem de facto que os trabalhadores marquem presença. No entanto, como vê-se, os carros circulam com muita normalidade, as pessoas vão andando até determinados pontos onde possivelmente consigam encontrar alguma viatura que os possa transportar para os seus destinos, mas não é o que se verifica. Possivelmente deverão permanecer durante várias horas aqui na tentativa de conseguir algum meio de transporte e poder então chegarem até aos seus destinos. Muitas pessoas a andarem a pé, é o que se verifica, deverão estar a sair de longas distâncias para poder conseguir alguma viatura. A estrada está vazia completamente, um cenário de quarentena que se vê praticamente. As lojas continuam fechadas neste momento por causa também da insegurança ou a instabilidade que se verifica em alguns pontos da cidade de Luanda. Nós vamos continuar a radiografar aquilo que é a movimentação automóvel neste ponto do Camama e em outros onde nós iremos nos deslocar, mas é isso que se verifica. Não há trânsito na cidade capital, são poucas as viaturas que circulam por esta altura, algumas viaturas do Estado, como autocarros agora que vimos a circular, mas é o que se pode verificar por este momento, neste sentido do Camama, para quem vai em direção ao Avocumbe, por exemplo. Iracelma, nós vamos continuar a andar para levar outras imagens até aos nossos telespectadores. Até já, Simão João, obrigada por esta imagem. A esta altura, na zona da Camama, a estrada completamente vazia, as pessoas já vão caminhando, longas ou vão caminhando, porque não há táxi a esta altura e também os estabelecimentos estão a esta altura encerrados. Há poucas pessoas na rua, poucas viaturas, porque também estão a ter dificuldades para abastecerem as suas viaturas. É daí também uma das razões para registarmos este cenário. Vamos continuar na rua,
mas agora com suporte do CISP. Vamos conferir a mobilidade rodoviária a esta altura. Estamos na Avenida 4 de Fevereiro. Este é o cenário, completamente vazia também a via neste ponto de Luanda. Quase que não há viaturas a circular, nem mesmo sinais de pessoas também. Estamos a olhar para a Avenida Diolinda Rodrigues. Aqui já há uma certa movimentação de automóveis e também de cidadãos, mas também sem grande fluidez. O trânsito fecha tranquilamente, com um número reduzido de viaturas a esta altura circularem neste troço da Avenida Diolinda Rodrigues. Vamos para um outro ponto, dar-lhe a ver como estão as coisas. Estamos agora na estrada de Cacoaco, propriamente na Simangola. Este também é o cenário. Não há sinais de azuis e brancos, pouca movimentação de automóveis. As pessoas, nesta altura, procuram apanhar qualquer transporte para se dirigirem aos mais diferentes destinos. E vamos deixar a rua, vamos ver o que escrevem os jornais nesta quarta-feira. E começamos esta ronda na capa do jornal O País em Moçambique, que titula: Presidente da República exige ética e disciplina militar dos novos oficiais deslocados do terrorismo sem assistência em Nampula desde 2023. Estamos a olhar para a imprensa portuguesa. Na capa do jornal O Público é destaque: Gaza, 60 mil mortos e a fome no pior cenário possível. Ponto de viragem para reconhecimento da Palestina, diz Rangel. Ainda na capa do Público, mais de 2.000 vítimas de tráfico de seres humanos em Portugal. Apenas 11 vítimas foram indemnizadas em 6 anos. Lei deve mudar. Na capa do Público em Portugal. Estamos a olhar para a capa do Globo. No Brasil, condenada pelo Supremo Tribunal Federal, deputada Carla Zambelli é presa na Itália após ficar 2 meses foragida. Autoridades italianas têm até 48 horas para decidir se mantêm em prisão, extraditam ou libertam parlamentar. O jornal desportivo Record escreve: aí está Ivanovic, reforço cheio de confiança, é um grande momento para mim. Benfica paga já 23 milhões de euros e pode gastar mais 5 milhões de euros em objetivos. Deixamos as capas, vamos rumar para Girassol FM. E vamos a conferir a dinâmica do Manhã Girassol nesta quarta-feira, que já caminha na segunda hora de encontro. Olá, João Alves, muito bom dia. Bom dia, Selma. Bom dia também para os nossos estimados telespectadores. Na verdade, começamos às 6 da manhã, como é da praxe. Aí afunda esta música Kizomba de Yal Araújo, para além desta cantora. Na verdade, já por aqui passaram outros nomes da nossa música nacional, a nossa música angolana, e não só. Nós temos aqui sempre uma seleção sem fronteiras, uma maneira diferente, mas a melhor dos nossos ouvintes passarem bons momentos ao nosso lado. O manhã começou naturalmente com informações que nos chegaram a partir das mensagens enviadas para nós, onde davam-nos conta do estado de alguns bairros daqui da nossa urbe. Estes bairros que, segundo as mensagens chegadas, acordaram tranquilos, né? De uma forma tranquila. Alguns nossos estimados radiovintes já se encontram a caminho dos locais de trabalho, outros nem tanto, porque não puderam sair. As empresas ainda estão encerradas devido à situação que fomos registrando desde a última segunda-feira, mas ainda assim o movimento também já é calmo. Pelo menos nós conseguimos notar isso quando caminhávamos para o nosso posto de trabalho, e por volta das primeiras horas da madrugada notamos algumas pessoas fazendo a sua caminhada, outros mesmo à espera em alguns pontos de táxis. Iracelma, esta é mais ou menos a informação que nós vamos passando, e começamos a passar logo as primeiras horas do arranque deste nosso programa a quarta-feira. Quarta-feira, Exatamente. Como se sabe, é o dia da semana considerado mais produtivo. Provavelmente, aqui, pelo menos na capital do país, poderá não ser o dia mais produtivo, não é? Pois, provavelmente porque está no meio, um dia que se encontra no meio dos outros dois, segunda, terça,
quarta e depois o quinta e sexta. Talvez seja esta justificativa, disseste muito bem, porque grande parte dos empreendimentos aqui encontram-se encerrados. Completamente. Na verdade, encerrados, e já aqui também estivemos a abordar a questão, devido mesmo a muitas pessoas que perderam o seu primeiro emprego, não é? Estão a trabalhar porque... E alguns perderam mesmo os seus negócios, porque muitas lojas foram pilhadas, infelizmente foram vandalizadas. Já há muitos vídeos a esta altura nas redes sociais destes empreendedores a lamentarem, a mostrarem a indignação com esta situação que nós estamos aqui a viver na capital do país, e por esta razão, alguns, por precaução, resolveram mesmo manter encerradas, não é? As suas lojas, os seus estabelecimentos, para evitar males maiores a esta altura. Todo cuidado é pouco. É verdade. E o que é que isso faz? Faz com que muitas pessoas perdem o emprego, outras pessoas ficam, na verdade, sem o seu ganha-pão dia mensal. Estamos no final do mês, já haviam feito aí algumas continhas para poderem ter o seu salário e resolver alguns problemas, mas infelizmente assim fica tudo complicado, Iracelma. Muito complicado mesmo. Completamente. É preciso que as pessoas que estejam a praticar a estação reflitam um bocadinho mais, que não está nada correto destruir o que já foi construído com muito calor, muito sacrifício e a custo de vidas humanas. É preciso que todos nós nos unamos e trabalhemos em prol do desenvolvimento deste país, porque desta forma não vai dar certo, não será Canaua, como tem estado a dizer, é verdade. Não será mesmo Canaua. João Alves, vamos colocar um ponto e vírgula nesta nossa conexão e a qualquer momento nós voltamos para sentir a dinâmica do Manhã Girassol nesta quarta-feira nos 102.7. Está então aqui assumido o compromisso, quando puderem chamarem-nos, e nós estamos aqui para darmos então esta nossa contribuição, aflorarmos no Manhã Girassol para darmos a entender aos nossos ouvintes como é que funciona aqui este Bom Dia com Energia, Iracelma. Bom dia. E nós deixamos a Girassol FM, vamos a seguir com a atualidade. A Polícia Nacional afirmou no último balanço sobre a situação em Luanda que a intenção dos cidadãos é a pilhagem de estabelecimentos comerciais. Até o momento estão detidos 1.214 cidadãos. Dizer que os dados que vamos apresentar são da meia-noite até às 16 horas e após a nossa comunicação, os representantes dos órgãos de comunicação aqui presentes hão de receber uma informação um bocadinho mais detalhada do que aquilo que efetivamente nós vamos passar aqui. Gostaríamos de começar dirigindo-nos às forças envolvidas em todo o esforço de reposição e manutenção da ordem, portanto, em nome de Sua Excelência Ministro do Interior, encorajar esses efetivos e reconhecer os seus feitos heroicos naquilo que têm sido os esforços nas últimas 48 horas em repor e manter permanentemente a ordem e tranquilidade públicas na província de Luanda. Na sequência do que foi apresentado no editorial do telejornal da Televisão Pública de Angola, também queremos reforçar a nossa reprovação social aos atos que foram registados em Luanda nas últimas 48 horas. Portanto, não se pode entender de nenhuma forma que os atos perpetrados possam ser chamados ou possam ser tratados por manifestações. Como bem disse o editor, são atos criminosos que devem merecer o repúdio de toda a sociedade e, certamente, hão de merecer a devida responsabilização por parte das autoridades competentes. Temos também a lamentar a morte de um oficial em serviço, portanto, na província de Icolibengo, no município do Zango, que, nas ações de manutenção da ordem, acabou por ser ferido e dirigido a um hospital, onde acabou por perder a sua vida em circunstâncias ainda por determinar. A situação, do ponto de vista de segurança, é caracterizada como estável. Repito, a situação, do ponto de vista de segurança da província de Luanda, é considerada como estável. Mas, embora tenhamos verificado hoje algumas ocorrências ainda na senda daquilo que fomos registrando ontem, hoje nós tivemos as nossas forças muito mais atentas e muito mais próximas das ocorrências, e essas ocorrências ou esses atos foram reprimidos de forma contundente, o que permitiu que, por volta das 16, 17 horas, a ordem tivesse praticamente reposta.
Registramos também algumas ocorrências nas províncias do Ambo e Colibengo, porém a situação nessas províncias já é controlada. Em termos de danos, podemos referir danos a uma viatura da Polícia Nacional que embateu contra uma parede em Viana, portanto, ferimentos ligeiros aos nossos efetivos. As detenções de suspeitos subiram para 1.214. Portanto, até o momento, temos detidos 1.214 suspeitos. Aqui, na sequência das comunicações que temos feito desde que iniciamos esses pontos de situação, dizer que, como anunciamos, estão a ser detidos todos aqueles indivíduos que estão identificados e que são envolvidos nos atos de arruaça, de pilhagem que nós estamos a registrar na província de Luanda. O número de detidos atual é de 1.214, mas vai continuar a subir porque as nossas ações de investigação continuam. A mensagem que queremos deixar para a sociedade é uma mensagem de tranquilidade, uma mensagem de paz, uma mensagem de ordem. Reitero, a situação de segurança na província de Luanda, na província do Ambo e na província de Colibengo é estável. Nós, ao longo do período noturno, tendo em conta que as ações ou a ação que gerou esse estado de coisas foi programada para 3 dias, então amanhã é mais um dia de atividade e ao longo do período noturno nós iremos manter as medidas, em alguns casos intensificar as medidas. Nós podemos ver hoje que a intenção desses cidadãos, deixa aqui não qualificar, mas desses cidadãos é tão somente a pilhagem dos estabelecimentos comerciais. Portanto, pelo que podemos apurar, eles utilizam como modus operandi a colocação de barricadas nas estradas, pneus, incendeiam os pneus para impedir a circulação e, posteriormente, a intenção é vandalizar e pilhar os estabelecimentos comerciais. Portanto, as nossas forças durante esta noite irão intensificar as ações, irão reforçar a proteção aos estabelecimentos comerciais em toda a extensão do território da província de Luanda, na província do Ambo e Colibengo e também em outras províncias, para evitar que as situações registadas possam voltar a verificar-se. Para terminar, queremos mais uma vez, em nome do Ministério do Interior, endereçar à família enlutada sentimentos de pesar pela perda do nosso colega em serviço e assumir aqui o compromisso firme e forte de continuar a garantir o asseguramento policial do país, continuar a garantir a manutenção e reposição da ordem em Angola. E o cenário de quarentena é assim que a terça-feira começou em Luanda. Os taxistas cumpriram o 2º dia de paralisação da atividade. A Girassol ouviu cidadãos sobre a escassez de táxis e os atos de pilhagem e vandalismo. Imagens que espelham um cenário de quarentena em plena cidade de Luanda, que tem mais de 10 milhões de habitantes. Na sequência dos distúrbios e vandalização realizados nesta segunda-feira, muitas pessoas optaram por ficar em casa por questões de segurança, mas houve outras que só hoje conseguem regressar a casa. Ontem vim trabalhar, mas ao regressar já não consegui. Foi mesmo preocupante o dia de ontem. E eu tive que passar a noite no serviço e assim como estou aqui, estou a caminho para casa. E não sei se vou chegar, porque não há transporte, está vendo? Aqui na fila dos autocarros, nenhum autocarro, não há passageiros. E lá no prédio onde eu trabalho, poucas empregadas apareceram porque não há táxi. A situação está preocupada, tem que se ver lá por essa situação, está preocupante mesmo. A diferença é que no Covid até tinha autocarro, mas nessa situação não tem nem autocarro. Eu também passei a noite aqui e não sei como sair daqui. Está mesmo complicado, muito complicado. Nosso presidente tem que ver essa situação. Tem que ver mesmo essa situação, porque assim mesmo não vamos longe.
À semelhança do ocorrido nesta segunda-feira, em que várias superfícies comerciais haviam sido vandalizadas, a terça-feira também ficou manchada do mesmo jeito. Na rua Luigi Anconda, no Sambizanga, por exemplo, mais uma loja foi invadida pela população. Os moradores da referida zona alegam tratar-se de gentes oriundas de outros bairros. Coisas que nós também estamos admirados, porque o povo sambizanguense, o povo do Sambizanga não são assim. São um povo pacífico. E nem sei como é que isso aconteceu. Estamos também admirados. Porque a sua maioria, parte dos vandalistas que apareceram aqui para fazer esse vandalismo, não são do Sambizanga. Nós vimos eles a virem daqui, são aí daquela parte do Kikolo, Cacoaco, vieram para aqui vandalizar. Agora, aproveitaram-se alguns jovens do Sambizanga, né? Aqueles que estão ali debandados, enquadraram-se no grupo. Até a última atualização feita pela Polícia Nacional nesta terça-feira dava conta da vandalização de cerca de 45 lojas comerciais. E algumas zonas do Luanda voltaram a registrar atos de pilhagem na terça-feira, com tiroteio em alguns lugares. São os casos das zonas da BCA, Avenida de Olinda Rodrigues e a do Sequene. A capital angolana amanheceu sem agitação em alguns pontos de Luanda, um dia depois dos tumultos ocorridos durante a greve convocada pela Associação Nacional dos Taxistas de Angola. O silêncio domina as principais avenidas, onde normalmente circulam milhares de veículos, mototaxistas e meios de transportes públicos e privados. Na Avenida Oximim e Largo da Mutamba, o cenário que encontramos é de ruas vazias e pouca movimentação. O movimento aqui hoje, graças a Deus, está mais calmo em relação ao dia de ontem, né? Mas também mesmo só aqui nos arredores, que está mais calmo, fora do Zamba 2, 1º de maio, na Viana, depois as pessoas estão com medo. No município do Kazenga, os mototaxistas afirmam que estão a comprar o litro de gasolina a 600 kwanzas no mercado informal e, por conta disso, foram obrigados a subir a corrida. Os preços das corridas subiram. Porque daqui até essa branca é quente, porque nós estamos comprando litro de gasolina a 700, 600. Então vou ter que aumentar também o preço. Aí o preço que eles estão vendendo, os homens da rua, não é nas bombas, na rua, porque as bombas estão fechadas, não estão vendendo. Então, quem tem gasolina na casa dele, conseguiu vender 600, 700. Quem quer pode comprar, quem não quer encosta a moto em casa. Hoje é visível o reforço policial nas ruas, com presença de viaturas militares em pontos estratégicos, mas apesar disso houve relatos de tiroteios e pilhagens. Os mototaxistas relatam que na zona do Kazenga e Talalice a tensão permaneceu nas primeiras horas do segundo dia de greve. Naquele lado do marco histórico, tem uma pequena confusão. E deixei lá os pires, mas no outros lados estão mais calmos. Aqui está guerra, aqui não dá para andar à toa. Você tem que ver onde que você pode chegar, onde que você não pode chegar. Quando vê que está muito fechado, você tem que regressar, porque senão vai botar a vida em risco. Então, não tem como. Muitos caminhos estão todos fechados. Está tudo mal aqui no Kazenga. E foi baixo o nível de adesão de funcionários ao trabalho nesta terça-feira em algumas das principais repartições públicas e instituições privadas. Alguns bancos abriram as portas ao público apenas até às 10 horas da manhã. Segundo dia da greve dos taxistas, foi marcado por ceticismo nas instituições públicas. Numa ronda que a equipa de reportagem da Rede Girassol efetuou nesta terça-feira em alguns estabelecimentos de serviço público na cidade de Luanda, constatou que muitas estiveram abertas nas primeiras horas do dia, mas até às 10 horas fecharam as portas, porque a greve condicionou a mobilidade dos trabalhadores e dos utentes. As poucas instituições que até às 11 horas estiveram abertas ficaram completamente vazias, como é o caso da administração municipal da Ingombota, onde fomos recebidos pelo diretor de comunicação social, Gelson dos Santos. Sobretudo que esta greve tenha sido transformada
por alguns atos de vandalização, e isso sobretudo é que condiciona a circulação das pessoas. Sabemos todos o que é que aconteceu ontem, e é mais por esta razão que possa haver alguma ou outra ausência, mas nada que possa prejudicar o normal funcionamento dessa instituição, que é a Administração Municipal da Ingombota. Portanto, o que podemos dizer hoje, nesse segundo dia da greve dos transportes, é que os serviços continuam abertos, permanecem aqui, e os nossos utentes que desejarem tratar aqueles assuntos relacionados com a Administração Municipal da Ingombota terão o atendimento normal que têm tido nos dias anteriores. Gelson dos Santos garantiu que, apesar de não ter o grosso todo de trabalhadores da instituição, o número que se fez presente era suficiente para atender à procura registada no dia. Condições para atender, porque o capital humano presente é suficiente para dar resposta, e como já referi, foram transportados até o seu local de serviço, no sentido de manter o normal funcionamento e o compromisso em servir os nossos munícipes e os outros utentes da administração municipal. Depois das 12 horas desta terça-feira, em Luanda parecia ser um dia de feriado. Todos os estabelecimentos públicos fecharam as portas. Não foi possível sequer constatar um cidadão a procurar pelos serviços destas instituições. E o caminho de ferro de Luanda suspendeu temporariamente a circulação de todos os comboios por motivos de segurança, numa altura em que decorrem atos de vandalismo e pilhagem. A empresa explica, num comunicado, que a medida preventiva foi tomada para proteger os passageiros e os trabalhadores em serviço face aos atos desordeiros que foram praticados contra os comboios e alguns pontos da linha férrea, como o apedrejamento das composições em circulação e a colocação de obstáculos na linha, que resultaram no ferimento de polícias e danos significativos em 2 unidades múltiplas diesel. Acrescenta que esta decisão poderá ser revertida em função da evolução do quadro. E o Ministério das Finanças desmentiu nesta terça-feira informações postas a circular nas redes sociais e em alguns meios digitais que dão conta que o processamento salarial está suspenso por tempo indeterminado devido à paralisação do serviço de táxi em Luanda. Esclarece em nota de imprensa que o processamento salarial decorre com normalidade, sem qualquer interrupção ou previsão de suspensão. A instituição escreve que a notícia constitui um ato de desinformação grave, com potencial de gerar alarme injustificado entre os funcionários públicos e prejudicar a confiança nas instituições do Estado. No documento, o Ministério repudia ainda a divulgação de conteúdos falsos e apela à população e aos funcionários para que se informem apenas através dos canais oficiais e evitem partilhar conteúdos de origem duvidosa. E a província do Ambo também registrou nesta terça-feira alguns atos de vandalismo e tentativa de pilhagem que obrigaram a polícia a intervir. No Ambo, cidadãos mostram-se preocupados com atos de vandalismo e pilhagem que resultaram em perdas irreparáveis e a interdição de algumas vias, dificultando assim a circulação de pessoas e bens. A nível da província do Ambo, a situação das primeiras horas foi um momento calmo, sem previsão de conflito, pois embora durante a noite recebemos informação sobre aquilo que seria a trajetória de certos grupos de vândalos. Na verdade, nós não consideramos isso uma manifestação a nível da província do Ambo. No Ambo não decorreu nenhuma manifestação, mas sim a população aguardou um momento em que eles determinaram para ensacarem as lojas, arrombarem as lojas e uma invasão coletiva a nível da zona econômica da província do Ambo. Houve muita gente, passava de 100 pessoas. Teve mesmo muita gente, fizeram muita confusão. Os policiais tiveram que usar a bala que não foi de borracha, porque as pessoas estavam mesmo a ser persistentes, estavam a tirar pedras, estavam a tirar garrafas, queimaram pneus. Nesse exato momento, me sinto bem, porque manifestação é um direito. Só não aprovamos a vandalização. Mas essa manifestação acredito que foi espontânea, porque não havia indício de que haveria esta manifestação. De repente só sentimos que essa saia daqui, essa saia daí, aconteceu a manifestação.
Sabes, onde há o gás lacrimogêneo, aqueles tiros, querendo ou não, você tem que correr. Embora não haja registro de viaturas vandalizadas, há evidências de pneus queimados e barricadas montadas nas vias públicas, reflexo do cenário de instabilidade. Há ainda relatos de morte de um adolescente com cerca de 16 anos, uma tragédia que chocou a população local durante os confrontos. O que mais me marcou é a morte de um jovem de 16 anos. Não sei como é que aconteceu, onde é que veio o disparo. O mais marcante para mim foi ter visto o jovem que foi baleado aqui, e o que mais me deixou mal e que me fez sair de casa foi os gases que estavam a lançar, porque no meu quintal lançaram 2 e na minha porta deram 2 tiros de borracha, inclusive as borrachas estão comigo até agora. São 7h30. Vamos à informação sobre o tempo na capital do país, que prevê-se momentos de sol depois do amanhecer nublado. A temperatura mínima deverá chegar aos 19 graus e a máxima aos 25, ao passo que a umidade será de 73%. Partimos para o primeiro intervalo nesta edição do Manhã Girassol. Até já. Bem-vindo de volta ao Manhã Girassol. Nesta edição de quarta-feira vamos pela segunda vez à rua conferir como estão as coisas a esta altura, depois do primeiro apontamento do Simão João, que dava conta de uma movimentação completamente tranquila, serena, sem grandes viaturas ou sem muitas viaturas nas estradas e também pouca movimentação de pessoas. Vamos à rua. Olá, Simão João, uma vez mais, bom dia. Já não estás por cima da ponte, a esta altura bem mais próximo dos cidadãos. Que novidades tens para nós a esta altura e como estão as coisas aí ao pé do cemitério da Camama? Exatamente, Iracelma, renovados votos de bom dia, já não por cima da pedonal e, tal como disseste, bem mais próximos aqui dos cidadãos que estão na paragem, muitos deles desde as 6 horas da manhã que cá se encontram. E o cenário é este, não conseguem pegar um táxi e os que fazem de forma particular quase que já vêm cheios e neste momento há uma luta desenfreada para conseguir uma viatura que os leve até ao seu destino. Neste momento as viaturas nem sequer uma para por aqui, mas nós vamos tentar chegar mais próximo dos cidadãos para perceber até que ponto é que isto está a dificultar a sua mobilidade, tendo em conta que precisam chegar até aos seus locais de serviço, sob pena de eventualmente poderem levar uma falta. Nós vamos procurar ouvir alguém que eventualmente já está aqui desde as 6 horas da manhã. Meu senhor, muito bom dia. Por sinal, já está aqui desde as 6 horas da manhã. Sim, lógico. Estou aqui desde as 6 da manhã. Portanto, eu trabalho no Izango, de concreto, trabalho no Calumbo. Então, por certeza que o táxi está mesmo difícil. Estou aqui desde as 6 da manhã, já vai a caminho de 8 horas. E aqui os táxis só estão a chegar Camama 1, via curta, Camama 1, Calandula, 11 de novembro, depois daí Mutamba, depois dali desvio do Zango. Não há dinheiro para suportar tudo isso? Não, está difícil. Até chegar no Zango ou Calumbo, posso gastar por aí quase 2.000 kwanzas. E está mesmo difícil. Antes dizia-nos que tem que render os seus colegas que já estão 2 dias sem sair dos seus postos de trabalho. Eu trabalhei domingo, saí segunda-feira. Então segunda-feira foi o dia do primeiro dia da paralisação. Então, portanto, estava para entrar ontem, os outros colegas estavam para sair ontem, não conseguiram. Então, através dos táxis, não havia táxi, depois tanta confusão. Até hoje os colegas estão lá 2 dias. E eu tenho que fazer tudo por tudo para chegar até lá e tirar os colegas lá do posto, porque senão fica difícil, porque eu sou da ordem pública.
Muito obrigado. Aqui o testemunho deste cidadão que também está na luta para conseguir um táxi. Iracelma, um outro dado que podemos aqui também levar até os nossos telespectadores. Antes da nossa entrada, haviam aqui alguns motoqueiros, mas que já se retiraram, mas que estavam a cobrar 5 mil deste ponto em que nos encontramos até, por exemplo, ao desvio do Zango, o que espantou os cidadãos que cá se encontram. 5 mil kwanzas é inadmissível para muitos se deslocar, uma vez que o táxi, por exemplo, está a 300 kwanzas. O cenário é este, Iracelma, de muita gente nas paragens concentradas à procura de poder conseguir uma viatura e se locomoverem, mas não está fácil a vida para os cidadãos, tendo em conta que este é o terceiro dia da paralisação dos serviços de táxi. Eventualmente, amanhã o cenário poderá ser outro, poderemos ver os azuis e brancos a pintarem as estradas de Luanda ou não sabemos, mas claro está, nós vamos acompanhar e levar ao pormenor o que acontece a nível da cidade de Luanda em termos de mobilidade rodoviária. Iracelma. Até já, Simão João, obrigada por esta informação. Está difícil circular aqui na capital do país. As pessoas, nesta altura, enfrentam muitas dificuldades para encontrarem um meio de transporte, porque os azuis e brancos cumprem, nesta altura, o terceiro dia da paralisação das suas atividades. Nós vamos continuar na rua, agora com o suporte do CISP, que vão nos dar imagens em tempo real sobre como estão as coisas em alguns pontos do país. Estamos precisamente na província do Ambo, estamos a olhar para a Praça 11 de Novembro, onde o trânsito faz tranquilamente a esta altura. Mototaxistas e também automobilistas circulam sem quaisquer constrangimentos. O Ambo, que ontem também registrou alguns atos de vandalismo e tentativa de pilhagem. Continuamos a olhar para a mobilidade na província do Ambo. Saímos do Ambo, estamos agora a olhar para a cidade ferroportuária do Lobito, na zona do Africano, onde o trânsito começa a ficar carregado. Muita movimentação a esta altura de pessoas, de mototaxistas e também de automobilistas aí na zona do Lobito, propriamente no Africano. Vamos olhar para um outro ponto. Dar-lhe a ver como estão as coisas nas ruas a esta altura. Estamos na via de acesso a Tunda-Vala, a província da Huila, na rua quem trafega neste troço da província da Huila. Tempo para rumarmos pela segunda vez à Girassol FM. Voltamos a olhar para a dinâmica do Manhã com Energia, Bom Dia com Energia, exatamente nos 102.7. Mais uma vez, bom dia com energia. Nós estamos aqui a ouvir esta bonita música. Calaboncoro é de Richard Boná. E assim vai a nossa manhã aqui neste nosso programa matinal. Começamos às 6, vamos até às 9 horas, levando para si tudo que é informação, também a nossa boa música. Já são 7h40. Vamos a caminho das 8 horas, para si que é da função pública e que está a caminho do seu local de trabalho. Vá com calma, uma condução, cuidado e obrigado pela boleia que nos dá nesta manhã de quarta-feira, a manhã mais produtiva na semana. Então dizer também que o Ministério das Finanças desmentiu ontem as informações postas a circular nas redes sociais e alguns meios digitais, segundo a qual o processamento salarial está suspenso por tempo indeterminado devido à paralisação do serviço de táxi em Luanda. Esclarecemos que o processamento salarial decorre com normalidade, sem qualquer interrupção ou previsão de suspensão, assegurou o Ministério das Finanças em nota de imprensa enviada ao Jornal de Angola. De acordo com a CIA instituição, esta notícia constitui um ato de desinformação grave com o potencial de gerar alarme injustificado entre os funcionários públicos e prejudicar a confiança nas instituições do Estado. No documento, o Ministério repudia veementemente a divulgação de conteúdos falsos e apela à população e aos funcionários que se informem apenas através dos canais oficiais do Governo e evitem partilhar conteúdos de origem duvidosa. Se é funcionário trabalhador da função pública, fica calmo porque o salário naturalmente vai cair, é verdade, vai cair, fique calmo. Já uma mensagem bastante pertinente, não é? Principalmente a esta altura.
É importante que não haja aí um alarido em relação ao quitado, sabe, Iracelma? A bufunfa, o cumbo. O chá faz-me rir. Também rir. Podemos assim dizer, não Hoje é? são 30 e o meu plano já está feito, Iracelma. Já está fechado o seu plano? Já fechou. Não, brutal. Aí uns trocadinhos que vão sobrar e já sabe porquê, vem a sexta-feira. Oh, Jesus! Não sei o que é que vamos conseguir fazer a sexta-feira, pelo menos esta semana, com esta incerteza, não é? Esperamos que amanhã as coisas voltem à normalidade. A Polícia Nacional continua a trabalhar para repor a ordem e a tranquilidade públicas, mas até lá vamos esperar que tudo volte à normalidade, que as pessoas voltem a circular sem grandes constrangimentos, porque é isso que nós queremos também, porque já nos sentimos assim um pouquinho apreensivos com este cenário. Estamos aí a ver as ruas a esta altura sem grande movimentação de viaturas, as pessoas nesta altura com grandes dificuldades, mas aí está, elas querem continuar a trabalhar, querem continuar a sua jornada normal, mas infelizmente por conta desta situação, desta paralisação, estão aí os constrangimentos, as consequências, não é? Então, a esperar que quinta-feira seja o retomar do normal aqui na cidade capital, é o que todos nós esperamos. Aí a feira, Selma, que vai acontecer sim. Os angolanos são boas pessoas, solidárias e querem, na verdade, a paz. Querem paz, querem tranquilidade, querem os seus locais de trabalho abertos para darem o seu contributo para o desenvolvimento deste grande e belo país. Eu tenho fé, você tem fé, o meu amigo ouvinte e o telespectador também têm fé que tudo vai voltar à normalidade. Tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar. A polícia está a trabalhar e falaste muito bem. É verdade. Muito bem, então vamos colocar mais uma vez um ponto e vírgula nesta nossa conexão, algo que só é possível numa multiplataforma, como não esta, é? Que é a Rede Girassol. Como esta. Bom dia, com energia para si. Bom dia com energia, João Alves, até já. Voltaremos a qualquer momento. E deixamos a Girassol FM e continuamos a olhar para a atualidade. Temos contas para fazer a seguir no Economia do Dia. Em Luanda, o segundo dia da greve dos taxistas permanece sob forte clima de insegurança, com mercados informais, instituições públicas e bombas de combustível fechadas devido a arruaças, sabotagens, vandalismos de bens públicos e privados. Segundo constatou a Rede Girassol, nesta terça-feira, os supermercados e bombas comerciais ficaram todos fechados. Os mercados informais, como Asa Branca, São Paulo e Congoleses, igualmente fechados. A circulação rodoviária foi feita de forma tímida, com as principais avenidas desertas. Em causa desta greve dos taxistas estão as novas tarifas para os transportes públicos coletivos urbanos rodoviários de passageiros, ajustados depois do aumento do preço do gasóleo, que passou de 300 kwanzas para 400 kwanzas por litro, no âmbito da retirada gradual pelo governo do subsídio aos combustíveis, iniciada em 2023. A Sonangol é a grande vencedora da 40ª edição da Feira Internacional de Angola, FILDA 2025, que encerrou no passado domingo. A petrolífera pública arrebatou o Grande Prémio Leão de Ouro na gala que teve lugar na noite de sábado em Luanda. A organização conjunta entre o Ministério da Indústria e Comércio e a empresa Eventos Arena reuniram os expositores numa das unidades hoteleiras da capital do país, onde atribuiu as distinções aos expositores que mais se destacaram no evento que decorreu de 22 a 27 deste mês. O Grande Prémio Leão de Ouro foi entregue a Sonangol pelo presidente do Conselho da Administração do Grupo Arena, Bruno Albernaz. Assim, a petrolífera vence pela segunda vez o maior prémio da maior bolsa de negócios de Angola. Ao todo, na noite, foram premiadas 27 categorias, onde a Sonangol arrebatou 2 troféus, sendo o prémio na categoria Mais Participações na FILDA e o Grande Prémio Leão de Ouro.
O estoque de crédito bancário registrou um total de 8 bilhões de kwanzas no primeiro semestre deste ano, representando um aumento de 103,6 mil bilhões de kwanzas, apenas 1% desde dezembro do ano passado, de acordo com as estatísticas monetárias e financeiras publicadas recentemente no site do Banco Nacional de Angola. O reduzido crescimento do estoque de crédito bancário no primeiro semestre foi influenciado pelas quedas registradas logo no início do ano, quando caiu 1% em janeiro, e no final do primeiro trimestre, quando registrou uma redução de 2%. 7h47. A Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, visitou nesta terça-feira alguns hospitais em Luanda. A jornada visou constatar a disponibilidade dos profissionais e apurar a dinâmica de atendimento ao público. A titular da pasta da saúde garante estarem criadas as condições de mobilidade para os doentes em tratamento. Silvia Lutucuta falava no fim de uma visita aos centros e hospitais com o serviço de hemodiálise nesta terça-feira. A deslocação visou igualmente tranquilizar os pacientes em tratamento. Alguns deles, com algum receio do dia de ontem, não chegaram aos centros, mas muito poucos. E nós também estamos em estreita colaboração com o nosso INEMA, o transporte local das unidades sanitárias, para fazerem a transportação em segurança destes nossos pacientes. Ficamos satisfeitos porque o grau de absentismo, apesar de tudo, é baixo, mas tendo em conta a patologia que os acomete, não podem ficar mais do que 48 horas sem o seu tratamento, correndo o risco de ter outras complicações. A ministra Silvia Lutucuta enalteceu a bravura dos profissionais diante da situação de inconstância. Estão a trabalhar incessantemente, alguns deles a fazer as nossas equipas sempre muito resilientes, comprometidas com a causa. Estão alguns deles a continuarem os turnos, também para garantir que não falte tratamento aos nossos pacientes. Em algumas unidades hospitalares, o movimento nos bancos de urgência foi agitado nesta terça-feira. Casos de ferimentos por armas brancas e de fogo foram os mais atendidos. Hospital Geral de Luanda, a chegada a todo momento de viaturas da patrulha das Forças da Ordem, do Serviço de Investigação Criminal e ambulâncias com pacientes refletiam o caos que se vive em Luanda. Com os profissionais retidos em casa, face ao cenário de vandalização e bloqueio das vias, a direção do hospital entendeu mobilizar a área administrativa para responder à demanda de utentes. Até mesmo o diretor-geral, especialista em ginecologia e obstetrícia, voltou a colocar a bata branca. Nesse momento, pelo menos a lista que tínhamos feito, tínhamos 48 profissionais. Temos praticamente a área administrativa fechada. Mobilizamos também todo esse pessoal para vir fazer trabalho do secretariado e mobilização e passagem da informação aos familiares e algumas pessoas que vêm à procura de algum dado de um familiar perdido. A nível do hospital, afinal de contas, todos nós somos médicos, independentemente da sua especialidade. Então, toda a força que está presente na instituição está focado a tentar dar resposta aqui, sem esquecer os outros serviços. Porque das entradas, como estão a ver, uns estão a ser assistidos aqui, outros estão aí para os blocos operatórios, outros estão aí fazer exame de raio-x, outros estão aí para os serviços de observação, e tivemos que transferir há pouco tempo, como viram, três casos por lesões a nível da cabeça, e que são lesões que são da competência do neurocirurgia, e a não contarmos com esse serviço nesse momento, tivemos que transferir esses 3 casos. Das ocorrências dominam os ferimentos por arma de fogo. O diretor-geral Francisco Quinto sublinha que o Banco de Cirurgia e Ortopedia atendeu nas últimas 24 horas mais de 200 pacientes. Ontem foram 167. Hoje, até a altura, são 86 casos. Nesse momento, que dos casos mais graves é por arma de fogo. Tivemos 2 percas que chegaram já sem vida e outro que acabou falecendo aqui, somando o total de 3 casos até o momento. As regiões mais afetadas são os membros inferiores, mas os membros inferiores têm uma peculiaridade: quando eles interessam vasos
grandes, como é o caso da femoral, a nível da bacia. Esses praticamente não conseguem sobreviver porque começam a sangrar muito, chegam em choque. E mais de 13 mil casos de hepatite B foram notificados de 2021 a junho deste ano em todo o país. O Instituto Nacional de Luta contra a SIDA anunciou no início desta semana o secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Alberto Pinto de Sousa, durante um workshop sobre a doença que aconteceu na Assembleia Nacional. O secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Alberto Pinto de Sousa, referiu que dos 13.037 casos de hepatite B, Luanda concentra o maior número, uma prevalência de 21%, muito superior à do VIH-Sida, que é de 1,6%, sendo o sexo feminino o mais afetado, com destaque para as mulheres grávidas. Em Angola, os estudos apontam o país como uma zona de alta prevalência. O Inquérito de Indicadores Múltiplos de Saúde 2023-2024 revelou uma prevalência nacional de 21% para a hepatite B, sendo entre os homens 23% e entre as mulheres 19%. A taxa de prevalência de hepatite B supera significativamente a do HIV, que foi de 1,6%, segundo o mesmo inquérito. Carlos Alberto Pinto de Sousa acrescentou que a cobertura global é de apenas 45% e na região africana não ultrapassa os 18% e que mais de 1,3 milhões de pessoas no mundo morrem de hepatite B e C todos os anos. Segundo o último relatório da Organização Mundial de Saúde, em 2022, cerca de 1,3 milhões de pessoas morreram de hepatite B e C, apesar de serem doenças evitáveis e tratáveis. Estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas já tiveram contactos com o vírus da hepatite B. Estima-se que 248 milhões de pessoas vivam com hepatite B crônica e 71 milhões com hepatite C, sendo 63% concentrados na África, Pacífico Ocidental e região asiática. Seguimos com a atualidade. A Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, reafirmou no Japão a aposta do Executivo angolano na construção de infraestruturas sanitárias para os diferentes níveis de atendimento, capacitação de profissionais e modernização tecnológica. A Ministra falava na Expo Osaka Kansai, no dia dedicado a Angola, e destacou igualmente os investimentos do Governo na efetivação de um sistema de saúde mais equitativo e robusto, preparado para enfrentar os desafios locais e os de saúde global. A par disso, ressaltou o facto de o Governo ter feito um investimento firme na educação para a saúde. Voltamos a olhar para o tempo. Lubango terá o dia com muito sol, temperatura mínima de 9 graus e a máxima deverá chegar aos 26 e a umidade 31%. Partimos para o segundo intervalo nesta edição do Manhã Girassol. Bem-vindo de volta à atualidade no Manhã Girassol. Vamos começar este bloco com a Girassol FM. Vamos novamente entrar em contacto com o João Alves, medir a pulsação, saber como estão as coisas a esta altura na Girassol FM. São 7h59, João Alves. Estamos a caminhar a passos largos para a última hora dos nossos encontros, Manhã Girassol, Bom Dia com Energia. Mas eu gosto de ouvir esta música que está a tocar. É a voz da Iola nesta manhã. Exatamente, uma voz inconfundível. Inconfundível. Uma voz que se junta às tantas vozes que por aqui já passaram. Então, responder a sua pergunta, como é que estão as manhãs aqui do nosso Bom Dia com Energia, sempre quentes, sempre com esta energia positiva, levando também a este contágio até os nossos rádio-ouvintes e agora aos estimados telespectadores. Ouvir um bocadinho, vou deixar-te ouvir um bocadinho esta música, já que gostas tanto dela. Eu gosto desta música. Só existe amor,
E eu posso mesmo dizer que é uma música do meu tempo. Pena é que estamos em aquários diferentes, não é? Exatamente, Senão dávamos aqui um pé de dança, exatamente, um pé de dança. Mas assim que o programa terminar, eu vou ao estúdio para podermos dançar um pouquinho, não é? Aliás, a possibilidade dos nossos ouvintes também a esta hora, aqueles da função pública que já começaram a trabalhar, abanarem a cabeça, porque não vai dar para dar um pé de dança. É hora do arranque da jornada laboral, naturalmente. Iracelma, vamos ficar atentos ao trabalho, não é? Hora de contribuir para o desenvolvimento deste país, mas há muita gente, há muita boa malta em casa, infelizmente. Então, a esta altura, para aqueles que estão ligados ao Bom Dia com Energia, e amanhã Girassol. E por conta do clima também, exatamente. Eu acho que a esta altura as pessoas estão mesmo debaixo dos lençóis. Pois, eu recebi uma mensagem de um ouvinte que assim o dizia, né? Que hoje não foi trabalhar, infelizmente, mas que está enroladinho na sua colcha. Um privilégio que nós não temos. Não temos, nós deixamos isto logo muito cedo. Tiramos tudo por lado e viemos aqui para trabalhar. O Simeão, que é o editor deste programa, já disse: esquece esse privilégio, Iracelma. Faz tempo que não falávamos deste nome, não é? Exatamente, o Simeão está aí atento. Um abraço, Pediu-me logo para esquecer este privilégio, mas Simeão, uma tolerânciazinha. Há coisas que não dá para se esquecer, não é? Uma delas é esta, ficar na cama até muito tarde, não é? Está frio, as manhãs estão muito frias, então... Simeão, queremos uma folgazinha. Estar na cama a esta altura é mesmo um privilégio. É verdade. É um privilégio. Hoje, 30 de julho, é marcado por duas efemérides principais. Hoje é o Dia Internacional da Amizade e o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas. Além disso, também é o dia do nascimento do poeta Mário Quintana e o Dia Nacional do Cirurgião Geral, isto no Brasil. Coisas que só acontecem e que você só fica a saber aqui neste Bom Dia com Energia quando faz a conexão com Manhã Girassol. Dia da Amizade. João, tens muitos amigos? Se disser que sim, estaria a mentir. Que eu gosto de ser realista. Tenho alguns amigos. Estamos a falar de amigos, no sentido lato da palavra. Tenho alguns amigos. Tens alguns amigos. Brutal. E não dá para passar aqui já o abraço para eles, porque senão não termino agora, porque a lista é grande, é enorme. Então são alguns, mas são muitos. Mas naturalmente. Não, mas podes aproveitar para mandar um grande abraço para os teus amigos, não é? Porque a partir da televisão, a partir do Manhã Girassol. Um abraço no seu todo, para todos os meus amigos. Amigos do peito, Iracelma. Amigos do peito, não é? Então também pode aproveitar a Iracelma mandar. A rádio também está a ser ouvida na rádio para mandar este abraço. Eu aproveito, eu digo sempre, eu não tenho amigos, eu tenho alianças. Opa! Eu tenho alianças. Que bom! E são um número considerável de alianças que eu fiz ao longo destes meus muitos anos de vida. Eu sou uma pessoa mais velha, uma pessoa já com uma certa idade. Então... As minhas alianças, eu aproveito para mandar um grande abraço às minhas grandes alianças, não é? Eu sou muito feliz, eu sou uma pessoa privilegiada por ter as alianças que eu tenho, exatamente nestes meus quase 40 anos. Muito bom. Opa. Muito bem. Então, João Alves... É muito tempo de vida. Mas deixa-me só rapidamente explicar. É celebrado o Dia da Amizade, portanto, a 30 de julho, conforme a resolução da ONU para promover a amizade como valor de paz, harmonia, solidariedade entre os povos. Exatamente. Está a justificativa. Pois então dizias que é um até já, não é? É um até já, sim, um até já, João. Um forte abraço. Voltamos. Agora, meu grande amigo, minha amizade também, não é? Se assim posso considerar. Sim, não senhora. sei se faço parte daquela lista. Mas a lista é enorme. A lista é enorme, mas não sei se também faço parte da lista. Olha, vou lá colocar o nome já. Está lá, então, Iracelma por Arnaldo. integrar agora a lista dos amigos do Alves. Dos grandes amigos do Alves. Dos grandes amigos, não é? Obrigado, Iracelma. Bom dia para si, bom dia para os estimados telespectadores. Até já nós voltamos. Voltamos daqui a pouco. Então já sabe. Assim está o Bom Dia com Energia, nos 102.7. Vamos à rua pela terceira vez. E o contacto é com Simão João, não João Alves. Olá, Simão João, muito bom dia, mais uma vez, bem-vindo ao Manhã Girassol. A esta altura, qual é a informação que tens para nós? Como estão as coisas neste ponto em que te encontras?
Bom dia novamente, Iracelma, Arnaldo, e para quem nos acompanha por esta altura. Estamos no Quilamba Quiache, aqui mesmo, bem de frente à administração municipal, para constatar em loco aquilo que é a efetividade ou não nesta administração, e o que se pode verificar é que não há, por esta altura, um serviço a ser feito, numa altura em que já são 8 horas, que é o horário normal de trabalho. Mas já sabemos o porquê, tendo em conta também a situação de instabilidade que se verifica em alguns pontos, tendo em conta os movimentos de arruaça e também distúrbio que se verificam em determinadas zonas de Luanda. Neste preciso momento, segundo informações recolhidas aqui neste local, apenas os serviços de boletim, para a feitura de boletim de óbitos é que também os lugares onde normalmente ficam concentradas as pessoas estão completamente vazios, e tendo em conta que nesta altura não há ninguém. O que se verifica é um movimento razoável de alguns cidadãos que saem de um ponto para o outro, mas também há aqui a presença policial para salvaguardar aquilo que é a instituição pública e os seguranças de empresas privadas que mantêm então sobre segurança esta administração municipal. A instituição pública é só uma das instituições, a primeira no caso, onde passamos para verificar de facto se as pessoas estão ou não a cumprir aquilo que é a sua atividade, mas o que se constata é que aqui estão encerrados determinados serviços por esta altura, Iracelma, Arnaldo. É uma fotografia que nós vamos procurar fazer também em outros pontos para constatar de facto como é que está o ambiente, a situação da segurança pública, se de facto as pessoas conseguiram ou não sair para prestar os serviços públicos ou não. Nós vamos com certeza levar outra fotografia em próximos apontamentos que nós iremos fazer para o Manhã Girassol, Iracelma, Arnaldo. Até já, Simão João, a partir da administração de Quilamba Quiache, a esta altura está praticamente parada, não é? Só estão a emitir o boletim de óbito por conta dos atos de vandalismo, então por uma questão de segurança a administração está a esta altura fechada. Vamos olhar para a atualidade. Terminaram nesta terça-feira as abordagens temáticas das terceiras jornadas do Grupo Parlamentar do MPLA, que decorrem na província do Kwanza Sul, no município do Akukungu. O dia de ontem foi reservado para discussões sobre o estado da economia nacional. O segundo dia do painel foi reservado para o tema O Estado da Economia em Angola, subordinado ao tema O Crescimento e Desenvolvimento Econômico e Social de Angola, Desafios, Perspectivas e Conquistas. O porta-voz das terceiras jornadas parlamentares do MPLA, Jorge Ribeiro Efo, faz o ponto de situação do que foi o dia de hoje. Os deputados estão a aproveitar a ocasião para poderem abordar algo mais à volta daquilo que é a nossa economia, estão a falar do crescimento econômico e social, ou então estamos aqui a refletirmos o percurso da nossa economia nos 50 anos da independência. Durante o dia foram discutidos outros temas como a dívida aos empresários locais, a subida do preço da cesta básica e a produção de mais alimentos. Sua Excelência, Sr. Ministro, apresentar-nos resultados inerentes, sobretudo ao pagamento ao empresariado local, não é? O que significa dizer que, de acordo com informações partilhadas e que foram do nosso agrado, é que a questão relacionada com a dívida do ano passado, que o Estado tinha para os empresários locais, as ordens de saque do ano passado foram concluídas no pagamento no mês de julho e que os desafios continuam para os pagamentos atuais. Estas jornadas visaram também refletir de como, por meio da economia, o país poderá criar cerca de 1 milhão de postos de trabalho. Todos os anos no nosso país nascem mais ou menos 1 milhão de crianças. E estas crianças, envolvidos 5 anos, têm necessidades de ir para a escola. Sem contar o número de adolescentes que se tornam jovens, precisam de emprego, a sua maioridade, e os jovens precisam de ingressar para a universidade. Então, o nosso crescimento demográfico implica um crescimento económico exponencial.
Mas nós sabemos, todos sabemos o que estamos a viver neste momento, alguns desafios socioeconómicos que estão relacionados com questões que têm que ver com o aumento da produção para suprir as necessidades do nosso país. O ministro de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano, explicou que a economia angolana está em transformação e o petróleo deixou de ser 30% da economia rentável. O setor da agricultura tem vindo a dar passos largos. Está agora com cerca de 18% na estrutura do produto interno bruto. Os camelos do projeto de fomento da estação zootécnica do Caraculo, no Namibe, já podem ser visitados, terminado o que está o período de adaptação. Provenientes dos Emirados Árabes Unidos, em junho de 2024, os animais adaptaram-se bem ao clima da província. Os camelos do projeto de fomento da estação zootécnica do Namibe já podem receber visitas de turistas nacionais e estrangeiros. A informação foi prestada pelo diretor provincial de Agricultura, que adianta que, terminado o processo de adaptação dos animais, a região passa agora a contar com uma nova atração turística, numa parceria público-privada. O projeto está consorciado com uma agência exploradora de turismo, que é a Ango Deserto. Eles estão numa fase inicial, do ponto de vista de marketing, publicidade, promoção, e dizer que o recinto está aberto para o turismo. Todos aqueles que quiserem ir lá visitar camelo, dar um passeio, beber o leite do camelo, já está aberto ao público. Zonza Puissa realça que os camelos vindos dos Emirados Árabes Unidos tiveram uma adaptação fácil ao clima do Namibe, por ser muito semelhante ao da sua zona de origem. O responsável destaca que os animais gozam todos de boa saúde. Os camelos encontram-se de saúde, a taxa de reprodução é aceitável, adaptaram-se muito bem, até porque na década de 1940 até 1991 a 92, antes da Guerra Civil no país, nós tivemos camelos aqui a nível da província de Namibe. Para o diretor provincial de Agricultura, o nível de reprodução dos animais superou as expectativas, visto que chegaram a Angola em junho do ano passado 100 animais, e que em pouco mais de 12 meses já são 155, com o nascimento de 55 crias já no país. A previsão é de que o número de camelos chegue aos 400 num período de 2 anos. Nós já temos perto de 55 crias nascidas cá em Angola, das 100 matrizes enviadas a nível dos Emirados Árabes Unidos. Ou seja, dentro de mais 1 ano e meio, 2 anos, poderemos ter sensivelmente 350 a 400 animais ali no Caraculo. Atualidade internacional, a Agência Meteorológica do Japão elevou o nível de alerta de tsunami para 3 metros ao longo da costa do Pacífico do país, após um sismo de magnitude 8,7 atingir hoje a península russa de Kamchatka. As autoridades japonesas emitiram, além disso, ordens de evacuação em vários pontos do norte, leste e de até 20 centímetros ao longo das costas do Mar do Japão. O alerta de tsunami no Japão surge na sequência de um sismo ocorrido ao largo da costa do sul da Península Russa, a nordeste do território, com uma magnitude preliminar de 8, que foi posteriormente revista para 8,7. A operadora japonesa da central de Fukushima, destruída por um tsunami em 2011, anunciou que vai adiar até 2037 o início da remoção dos detritos de combustível nuclear derretido. Afirmou que vai precisar de 12 a 15 anos de preparação antes de iniciar a remoção em grande escala dos detritos de combustível derretido no reator 3 da central nuclear do nordeste do Japão. Esta reparação inclui a redução dos níveis de radiação e a construção das instalações necessárias dentro e ao redor do reator. Pelo menos 880 toneladas de combustível nuclear derretido, altamente perigoso e misturado com partes quebradas de estruturas internas e outros detritos, continuam na central dentro dos 3 reatores que entraram em fusão na sequência do sismo.
Continuamos a olhar para a atualidade internacional. O primeiro-ministro do Reino Unido afirmou que vai reconhecer o Estado da Palestina em setembro, caso Israel não tome medidas para acabar com a situação terrível em Gaza e chegue a um cessar-fogo. O anúncio surge dias depois do presidente Emmanuel Macron ter revelado que o país vai reconhecer o Estado da Palestina também em setembro, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque. Vamos voltar a espreitar os títulos nos principais jornais, nas primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais. E vamos já começar na capa do jornal O País, que titula "Vandalismo cria danos à Elisal de mais de 500 milhões de kwanzas". Polícia registra 4 mortes, mais de 1.200 cidadãos detidos por arruaça e vandalismo. Olhamos para o The Washington Post, que titula "Alertas de tsunami emitidos para a costa oeste dos Estados Unidos e Japão após terremoto de magnitude 8,8". O jornal britânico The Times titula "Israel condena Keir Starmer por plano de reconhecimento da Palestina". O primeiro-ministro disse que, a menos que Israel haja para pôr fim à situação terrível em Gaza, o Reino Unido reconhecerá um Estado palestino na Assembleia Geral da ONU em setembro. O jornal El País, em Espanha, titula "Supremo Tribunal mantém acusação contra o Procurador-Geral. Juízes rejeitam recursos de última hora de Garcia Ortiz para evitar julgamento". Na capa do Le Figaro, em França, destaque em apuros: regime iraniano exagera na unidade nacional. Um mês depois da guerra liderada por Israel, Teherão tenta unir em torno de um discurso patriótico uma população que sofre de dificuldades económicas e ainda procura a liberdade. Voltamos a olhar para a previsão do tempo nesta terça-feira, agora na província do Ambo, que tem o dia enovoado. Previsão de temperatura mínima de 7 graus, máxima de 27 e a umidade de 34%. Partimos para mais um intervalo aqui no Manhã Girassol. Bem-vindo ao último bloco do Manhã Girassol nesta edição de quarta-feira, 30 de julho de 2025, um dia considerado mais produtivo da semana. Vamos pela última vez à rua conferir como estão as coisas com Simão João. Olá, Simão João, muito bom dia, meu colega. A esta altura, ao pé de muitos mototaxistas, que informações tens para nós? Realmente, muitos mototaxistas aqui na placa do Avocumbe, chamada placa-mãe do Avocumbe, que por esta altura podemos aqui ver a concentração de taxistas, ou melhor, mototaxistas, que fazem a sua atividade diária, mas também enfrentam aqui algumas dificuldades no que diz respeito à falta de combustível, isto porque algumas bombas de combustíveis a nível da cidade de Luanda encontram-se fechadas pela situação que já é possível observarmos há 2 dias, não é? Tendo em conta a paralisação dos serviços de táxis que teve início nesta segunda-feira. E por conta disso, os mototaxistas aqui nesta placa-mãe do Avocumbe fazem a circulação, ou seja, levam os seus passageiros mais próximos possível, tendo em conta que também eles estão dependentes do combustível que está escasso. Iracelma, eu vou à conversa com um dos líderes aqui da placa-mãe dos taxistas, pedir ao Suba Pedro que nos possa levar as imagens com o Sebas. Sebas, muito bom dia. Estão a enfrentar muitas dificuldades com a falta de combustível que está a obrigar-vos a fazer o vosso serviço aqui apenas na circunscrição. Realmente há muita dificuldade, sim, a partir do dia de ontem.
por causa da falta de combustível. O passageiro está escasso, o próprio combustível também está escasso. Então, na nossa opinião, é que decidimos não ir muito distante, porque o combustível se encontra difícil. Estamos a fazer uma rota curta, para depois, longa viagem, o combustível não acabar e nós não tivemos como regressar. Só estamos aqui a girar mesmo aqui dentro do nosso município, que é uma rota normal. Como é que vocês estão a encarar esta realidade fora do normal? Porque vocês não estão habituados a isso. Está mesmo difícil, está mesmo difícil. Primeira coisa, a dificuldade que nós encontramos é passageiros que não há. Alguns estabelecimentos estão fechados, os trabalhadores não têm como circular. E depois estamos a ver o escasso do combustível também. Está mesmo difícil, está meio complicado. Nós só estamos a sair porque, por exemplo, nós dependemos às vezes, muitos de nós dependemos desse trabalho que nós exercemos e é complicado nós ficar em casa. Viemos fazer aquele bocado que nós conseguimos e desse bocado conseguimos sustentar a nossa família. Em termos de preços da corrida, vocês não estão aqui a especular o preço? 300 kwanzas? Para falar a verdade, até que não. Só mesmo 300 daqui até o controle, que é junto o Simão Togo. Também não temos como alongar, porque também não estamos aí muito longe. O combustível está escasso, porque o passageiro também não vai aceitar sair daqui até o controle a 500 kwanzas, porque também ele não tem. Estamos a trabalhar no normal. Iracema, vou aproveitar e ouvir mais deste jovem mototaxista. Muito bom dia. Para já vocês não estão metidos em arruaça, têm defendido a vossa placa, pelo menos aqui. Sim, bom dia, sou o Vivaldo. Nós temos defendido de forma passiva, até estamos a passar informação que não se faz manifestação do jeito que se fez. Estamos descontentes com o que aconteceu, mas enfim, cada ação tem uma reação e estamos a pagar por isso. E não estamos a conseguir trabalhar devidamente porque as bombas estão a ser fechadas, não tem como abrir. Deram a ordem, devemos respeitar as ordens, mas também quem está a passar é a população, terem que se deslocar de um lado ao outro, não conseguem por falta de transporte. E nós também que temos transporte, estamos a ficar carentes porque não temos combustíveis. Mas vocês aqui, por exemplo, estão a ser protegidos pela Polícia Nacional no sentido de que não haja agressão, pelo menos aqui na vossa placa? Estamos a ser protegidos e também estamos a incentivar os malfeitores a não fazer, para não praticar a própria agressão, porque não é com confusão que se resolve, é com conversa, a base de conversa, que vamos chegar a um consenso. Muito obrigado, Iracelma. Aqui o testemunho destes jovens da placa-mãe do avô Cumbe. Estão aqui concentrados, não é? Para fazerem aquilo que é a sua atividade normal, mas enfrentam dificuldade de combustível. Isto porque algumas bombas, tal como já aqui avançamos, estão encerradas e está a dificultar a deslocação deles em pontos mais distantes, por exemplo, para poderem levar os seus passageiros, que também, segundo eles aqui afirmaram, também praticamente tão escassos para poderem cumprir com aquilo que é a sua agenda diária. Contrariamente na zona aí junto ao cemitério da Kamama, mototaxistas que lá estavam a fazer a prática do serviço de mototáxi de 5.000 kwanzas até ao desvio do Zango. Já aqui a realidade é diferente, segundo aqui os mototaxistas, apenas a exercerem o preço de 300 kwanzas e aqui nas proximidades, tendo em conta também a falta de combustível que eles estão a enfrentar. E esta é a realidade em uma das placas de mototáxi aqui no Avô Cumbe. Obrigada, Simão João, por mais esta informação. Os mototaxistas a esta altura com dificuldades porque não está a ser fácil obter combustível e também há escassez de passageiros, não é? Estão a fazer linhas muito curtas para poupar o combustível que têm, o pouco combustível que têm, mas a cobrarem os 300 kwanzas, que é o preço da corrida do serviço de mototáxi. Vamos continuar na rua, agora para olhar para a movimentação rodoviária com o suporte do CISP. A esta altura, o quadro geral, temos já um ponto, a Avenida Fidel Castro, ao pé do Instituto Serra Vanduna, onde o trânsito faz-se tranquilamente a esta altura. As estradas estão praticamente vazias, estão mesmo vazias, quase que não há circulação de automóveis. Na estrada da Samba, um dos pontos críticos no que a mobilidade diz respeito a esta altura. Em dias normais teríamos um trânsito carregado, mas
Olhando para o cenário, para a situação que a capital do país está a viver, este é o cenário na zona da Samba, trânsito completamente fluido, é só deslizar, é só escorregar. Estamos a olhar para um ponto aí no Comando Municipal da Polícia Nacional, a Avenida Diolinda Rodrigues. Também o cenário é o mesmo, a semelhança de outros pontos que demos a ver nesta edição. Trânsito completamente fluido, a pouca movimentação de automobilistas, é só escorregar para quem tem combustível a esta altura na sua viatura e vai circular por este ponto. O Quicolo, que também é um dos pontos que registra muita movimentação, este é o cenário, movimento fraco. Poucas viaturas a esta altura circularem no mercado do Quicolo, aí a presença de um carro da Polícia Nacional, certamente para repor a ordem neste local, que ontem foi também palco de atos de vandalismo por parte de alguns cidadãos. Mas o cenário é este, trânsito completamente fluido, pouca movimentação de automóveis, há alguma concentração de pessoas a esta altura nas paragens ou na paragem, certamente em busca de um transporte para se movimentar. Vamos deixar a rua, vamos entrar em campo para falar sobre o desporto no Manhã Girassol. E o passe vai para Georgina João, que já cá está. Georgina, muito bom dia, minha colega, bem-vinda. Bom dia, Iracelma, muito obrigada. Essa recepção acho que é de um lance de 3 pontos. Eu já não entendo muito isto, mas pronto, fico feliz. Sim, 3 pontos. Muito bem, Georgina. Vamos falar sobre o desporto aqui no Manhã Girassol. Como é que estamos? Hoje nosso cardápio está recheado, vamos falar de basquetebol. Angola entra em campo logo mais. Hoje é o dia decisivo da nossa seleção na Côte d'Ivoire, onde acontece o Afrobasket Sénior Feminino. Angola tem que ganhar os Camarões hoje para poder manter-se nesta prova. O objetivo da nossa seleção era chegar ao pódio, mas infelizmente nos dois últimos jogos Angola perdeu. Perdemos uma diferença muito grande, 16 pontos. O outro jogo conseguimos equilibrar, mas ainda assim, apesar da derrota por 8 pontos de diferença, nós conseguimos equilibrar, jogamos melhor do que no jogo de estreia. Então hoje é o tudo ou nada para nós. Vamos falar também de handball, está a acontecer na província de Benguela, o Campeonato Nacional de Handball em femininos, na classe de júniores. E temos também futebol, os nossos palancas negras estão a preparar o CHAN 2025, cujo objetivo também passa sempre por chegar ao pódio. Muito bem, Georgina, vamos à jogada informativa. Vamos sim, obrigada. Angola defronta hoje, às 22 horas, os Camarões no play-off de acesso aos quartos de final do Afrobasket Sénior Feminino, que acontece na Côte d'Ivoire. E alguns com resultados expressivos. Em 2003, a Seleção Nacional venceu os Camarões por 77-44, 33 pontos de diferença na prova que aconteceu em Moçambique. A mesma diferença pontual registrou-se em 2017, em Bamako, no Mali. Angola venceu por 33 pontos de diferença, 78-56, numa partida em que a base Itali Lucas anotou 28 pontos. Neste campeonato que acontece do Orlando Pirates, a equipa da África do Sul, por 2 bolas e com golos de Meg e João Paciência. Angola defrontou nesta terça-feira sua similar da África do Sul e empatou a 1 golo. Gibelé marcou. O combinado nacional viaja já nesta quinta-feira para Nairobi, capital do Quênia, quartel-general do Grupo A do CHAN 2025. Recordo que neste grupo, para além de Angola, estão as seleções do Quênia, República Democrática do Congo, Zâmbia e Marrocos, com quem Angola joga no jogo de estreia no dia 3 de agosto, às 16 horas. A província de Benguela é o palco da 45ª edição do Campeonato Nacional de Handball Júnior Feminino. 14 clubes irão disputar o troféu da presente edição, que decorre de 28 a 7 de agosto nas cidades de Benguela e Lubito. São clubes vindos de vários pontos do país que em 2 semanas irão disputar o troféu da 45ª edição do Campeonato Nacional Júnior Feminino de Handball. O ato de abertura foi realizado no pavilhão do Matrindinte. Na sua intervenção, o presidente da Federação Angolana de Handball destacou a importância do escalão para a Federação Angolana. Muitas das atletas que estarão a jogar no Campeonato Africano estão aqui
e muitas atletas que estão aqui são a garantia que Angola deverá continuar a manter a hegemonia em África. Por isso, desejo que todas possam aproveitar o melhor que o handball pode dar, a amizade, a solidariedade e que vença o melhor. Queria agradecer o governo de Benguela pelos esforços que tem feito para criar as melhores condições para que pudéssemos fazer um bom campeonato. O ato de abertura coube ao diretor do Gabinete Provincial da Cultura, Juventude, Desporto, Hotelaria e Turismo, que destacou a escolha de Benguela para acolher o campeonato. Nos últimos anos, termos recebido com maior regularidade, por parte da Federação Angolana de Handebol, a confiança de albergar tão importantes eventos como este que realizamos hoje. Com os níveis elevados de fair play, que no final vença a melhor equipa e que continue, portanto, a engajar, a tornarem, portanto, o nosso país e esta modalidade grande a nível nacional. A partida inaugural foi disputada entre as equipas da Casa do Pessoal do Porto de Lobito e Obra da Machinde, a quem venceu por 29-18, referente à primeira jornada do Grupo B. O 1º de agosto é a equipa campeã do campeonato, que já vai na sua 45ª edição. Agora vamos falar dos jogos da CPLP. Angola conquistou 23 medalhas e Angola passou a pasta para um outro país. Angola cumpriu à risca com os objetivos traçados para os Jogos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa realizados em Dil, Timor-Leste. Angola destacou-se entre os participantes ao conseguir trazer para casa 23 medalhas conquistadas em várias modalidades. A comitiva nacional superou em termos de classificação a última edição realizada em São Tomé e Príncipe em 2018. No encerramento da prova, o ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, entregou a pasta da presidência da Conferência de Ministros da Juventude e Desportos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa a Timor-Leste. O ato, que decorreu em Dil, Timor-Leste, serviu para Rui Falcão, ministro angolano da Juventude e Desportos, destacar os avanços conseguidos com Angola no comando da comunidade. Com orgulho destacamos a realização dos 12º Jogos Desportivos da CPLP em Timor-Leste, promovendo os valores da amizade, da solidariedade e da inclusão. A implementação dos planos de ação da Juventude e do Desporto 2023-2026, com iniciativas conjuntas e intercâmbios técnicos, consolidando as nossas redes de cooperação. A proclamação da Década da Juventude da CPLP, 2026-2036, aprovada na última Conferência de Chefes de Estado, que constituirá um marco histórico para a valorização da juventude como eixo transversal da cooperação lusófona. Reitero aqui e agora a necessidade de multiplicarmos o número de eventos que promovam a unidade e o desenvolvimento de todos os países da nossa comunidade. Excelências, este mandato permitiu, igualmente, reforçar os mecanismos financeiros e organizacionais da CPLP, incluindo a atualização do regulamento do Fundo Especial da CPLP, assegurando maior transparência e eficiência na execução dos recursos. A dinamização de fóruns e encontros estratégicos, como o webinário sobre a integridade no desporto, que contou com mais de 400 participantes. A promoção de projetos de capacitação e formação de jovens líderes e técnicos desportivos, apostando numa visão de futuro partilhada. Nada disto teria sido possível sem o compromisso coletivo dos Estados-membros, ainda que aqui e ali tivéssemos sentido a necessidade de sermos mais dinâmicos e acutilantes na vontade de sermos e agirmos como um só. Sobre a prova, recordo que Angola segurou a segunda posição no quadro geral de medalhas com 23 conquistadas, sendo 5 de ouro, 9 de prata e 9 de bronze, superado somente por Portugal, que encaixou 42 medalhas. Cabo Verde
com 26, ficou na terceira posição. Timor-Leste, país anfitrião, conseguiu o quarto lugar com 19 medalhas. São Tomé e Príncipe foi a quinta colocada com 6, ao passo que a sexta posição ficou com Moçambique com 10 medalhas conquistadas. O Brasil, que venceu a edição de 2018, não participou da presente edição. Iracelma, Angola a comandar o quadro de medalhas, apesar de estar no segundo lugar, mas foram 23 medalhas, o que é muito bom para o nosso país. Para além dessas medalhas, Angola também conquistou no CAN africano de Karatê 10 medalhas de bronze. Temos ainda as medalhas dos Jogos da Região 5, temos as medalhas do Mundial Juvenil de MMA, então acho que vamos... São muitas medalhas. Exato, vamos fechar o ano em grande com muitas medalhas. Sei que esse tempo é para mim, então vou aproveitá-lo da melhor forma. Nós temos na TV Girassol o Desporto na Rede, agora começa às 12 horas e hoje nós vamos fazer a projeção com o nosso comentador Wilson Manel sobre o jogo de logo mais Angola-Camarões. Como disse, é obrigatório vencermos este jogo. Nada. Exatamente. Vamos falar também do Nacional de Handball e, claro, dos milhões de euros. Eu não sei, eu gosto muito dos euros. E nós hoje... Qualquer dia desses, estes euros também chegam aos nossos bolsos. Sim. Vamos esperar. Sim, não sei se serão na quantia de 53 milhões, 40 milhões, porque... Mas também queres tanto, Georgina? Não, um bocado só. Então tá bom, sim, só um bocado. Vamos deixar os 50? Vamos deixar os 50, sim. Nós hoje vamos falar também do mercado de transferência internacional que está a bombar. João Félix foi para a Arábia Saudita, tem 25 anos apenas. A Arábia Saudita, onde joga o Cristiano Ronaldo? No Al Nassr. 25 anos apenas. Vinícius Júnior poderá sair do Real Madrid. Vamos falar também do novo reforço do Benfica e dos Palancas Negras, que amanhã partem já para Nairobi, Quênia. Nós temos Desporto na Rede, na TV Girassol, e temos também o Grande Jogada 102.7 no Girassol FM. O melhor da atualidade é para acompanhar a partir das 12 horas aqui no Desporto na Rede. Exatamente. E o Grande Jogada às 12 horas e 30 minutos na Girassol FM. Georgina, bom dia. Bom dia. Bom trabalho e até amanhã. Obrigada, até amanhã. E nós já vamos continuar aqui no Manhã Girassol. O Conselho de Ministros reúne hoje na sua 7ª sessão. Sob orientação do Presidente da República, João Lourenço, estendemos o nosso sinal até o Palácio da Cidade Alta, onde está o Alberto Capitão, que tem informações adicionais sobre esta 7ª reunião do Conselho de Ministros. Alberto Capitão. Bom dia também aos nossos telespectadores. Na verdade, ainda não teve início esta 7ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, que vai ser orientada pelo Presidente da República, e também não temos ainda a agenda daquilo que vai estar em discussão nesta mesa de trabalhos do Conselho de Ministros, este órgão auxiliar do Presidente da República. Ao que sabemos, e porque daqui onde nos encontramos foi já possível vermos vários membros do Executivo, de ministros, secretários de Estado e também o governador da província de Luanda. É uma 7ª sessão ordinária do Conselho de Ministros que acontece no meio de uma situação turbulenta, fundamentalmente aqui na província de Luanda, tendo em conta esta paralisação dos taxistas que decorre desta passada segunda-feira. Então pensamos hoje que também o governo da província de Luanda e que são os órgãos de defesa e segurança deverão apresentar um ponto de situação desta situação toda que está a decorrer aqui na cidade capital, mas também em outras províncias, como é o caso do Ambo, de Benguela, da Huila e Colibengo e por aí fora. Na verdade, como disse, não sabemos ainda os temas que vão dominar esta sessão do Conselho de Ministros, mas por nós já passaram, por exemplo, o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, o Secretário de Estado para os Direitos Humanos, para a Justiça no caso, também a Ministra da Saúde já passou por nós, ainda a Ministra da Educação e outros membros do Executivo, bem como o Inspetor-Geral da Inspeção-Geral do Estado, IGAI,
João Francisco Pinto, que também já aqui passou, dando sinais de que nesta agenda de trabalhos desta 7ª sessão ordinária do Conselho de Ministros poderão estar temas ligados a estes departamentos ministeriais que aqui também já fizemos menção. Por isso mesmo é apenas um ponto de situação daquilo que acontece por esta altura aqui no Palácio da Cidade Alta, quando já a sala vai sendo montada para esta 7ª sessão ordinária que, sublinho, vai ser orientada pelo Presidente da República. Nós voltaremos garantidamente, Iracema Arnaldo, em próximos espaços de informação para atualizar toda esta informação. Muito bom dia. Bom dia, Alberto Capitão, a partir da Cidade Alta, que hoje acolhe a 7ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, o encontro que vai decorrer sob orientação do Presidente da República. E partimos agora para o Bom Dia com Energia. João Alves, estamos novamente conectados, a última conexão nesta edição de quarta-feira, não é? Estamos a caminhar a passos largos para o fim dos nossos encontros, não é? É a última vez nesta quarta-feira que levamos a televisão à rádio e trazemos a rádio à televisão. Bom dia também para os radiovintes que a esta altura estão conectados aos 102.7. 102.7. Bom dia, Iracelma. Bom dia também para os estimados telespectadores. Amanhã, a caminho já do seu final, no caso este nosso programa de hoje, a quarta-feira, é mesmo o fim, e quando dizias que é o último contacto, eu pensei que fosse forever, né? Mas afinal de contas não, é só até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, é o último contacto nesta quarta-feira, 30 de julho de 2025, e amanhã voltamos para a última edição do mês. Atenção! Um dia que assinala também como Dia Mundial do Tráfico de Pessoas, o dia do nascimento do Mário Quintana e ainda o Dia Nacional do Cirurgião Geral. É uma data histórica e é o Dia Internacional da Amizade, não é? Já aqui falamos sobre isso. Portanto, é o final do nosso programa de hoje, não é? Resta aqui apenas fazer uma retrospectiva do que é que nós abordamos ao longo desta manhã. Fomos até a província da Huila, falamos do mau estado em que se encontra, portanto, uma instituição religiosa naquela circunscrição, uma igreja que precisa de trabalhos das suas infraestruturas. Tivemos também aqui algumas mensagens dos nossos radiovintes sobre a pontualização do trânsito na manhã de hoje, quarta-feira. Mergulhamos no mundo da animação e recreação com a nossa boa música. Algumas datas históricas também foram aqui recordadas, para além de curiosidades que fizeram assim acontecer esta nossa manhã do Bom Dia com Energia aqui na Girassol FM 102.7. Iracelma. Exatamente. O 30 de julho também acaba por entrar na história, não é? Hoje passei a fazer parte da lista dos poucos amigos que o João Alves tem. Da grande lista, atenção. Da grande lista. Então, pronto, da grande lista, não é? Das amizades do João Alves, então também acaba por entrar na história. É verdade. Olha, João, Iracelma Ronaldo, não é? Pois, está registado. Exatamente. Está registado. Eu estava a dizer que da minha parte é sempre um prazer manter esta conexão diária contigo, com os ouvintes do Bom Dia com Energia, e fica a promessa de estarmos juntos amanhã. Pontualmente, amanhã a partir das 6 para nós e às 7 começamos então com esta nossa conexão com o Manhã Girassol. Até amanhã, João Alves. Até amanhã, que Deus nos abençoe. Amanhã pontualmente estaremos de volta para mais estes encontros que só são bons aqui na plataforma da Girassol FM. Obrigado por este contacto. Um bom dia também para os nossos. Nós deixamos os estúdios da Girassol FM, passamos para a atualidade. A Polícia Nacional afirmou no último balanço sobre a situação em Luanda que a intenção dos cidadãos é a pilhagem de estabelecimentos comerciais. Até o momento estão detidos 1.214 cidadãos. Dizer que os dados que vamos apresentar são da meia-noite até às 16 horas e, após a nossa comunicação, os representantes dos órgãos de comunicação aqui presentes hão de receber uma informação um bocadinho mais detalhada do que aquilo que efetivamente nós vamos passar aqui. Gostaríamos de começar dirigindo-nos às forças envolvidas em todo o esforço de reposição e manutenção da ordem. Portanto, em nome de Sua Excelência Ministro do Interior,
encorajar esses efetivos e reconhecer os seus feitos heroicos naquilo que têm sido os esforços nas últimas 48 horas em repor e manter permanentemente a ordem e tranquilidade públicas na província de Luanda. Na sequência do que foi apresentado no editorial do telejornal da Televisão Pública de Angola, também queremos reforçar a nossa reprovação social aos atos que foram registados em Luanda nas últimas 48 horas. Portanto, não se pode entender de nenhuma forma que os atos perpetrados possam ser chamados ou possam ser tratados por manifestações. Como bem disse o editor, são atos criminosos que devem merecer o repúdio de toda a sociedade e, certamente, hão de merecer a devida responsabilização por parte das autoridades competentes. Temos também a lamentar a morte de um oficial em serviço, portanto, na província de Icolibengo, no município do Zango, que nas ações de manutenção da ordem acabou por ser ferido e dirigido a um hospital onde acabou por perder a sua vida em circunstâncias ainda por determinar. A situação, do ponto de vista de segurança, é caracterizada como estável. Repito, a situação, do ponto de vista de segurança da província de Luanda, é considerada como estável. Mas, embora tenhamos verificado hoje algumas ocorrências ainda na senda daquilo que fomos registrando ontem, hoje nós tivemos as nossas forças muito mais atentas e muito mais próximas das ocorrências, e essas ocorrências ou esses atos foram reprimidos de forma contundente, o que permitiu que, por volta das 16, 17 horas, a ordem tivesse praticamente reposta. Registramos também algumas ocorrências nas províncias do Ambo e Colibengo, porém a situação nessas províncias já é controlada. Em termos de danos, podemos referir danos a uma viatura da Polícia Nacional que embateu contra uma parede em Viana, portanto, ferimentos ligeiros aos nossos efetivos. As detenções de suspeitos subiram para 1.214. Portanto, até o momento, temos detidos 1.214 suspeitos. Aqui, na sequência das comunicações que temos feito desde que iniciamos esses pontos de situação, dizer que, como anunciamos, estão a ser detidos todos aqueles indivíduos que estão identificados e que são envolvidos nos atos de arruaça, de pilhagem que nós estamos a registrar na província de Luanda. O número de detidos atual é de 1.214, mas vai continuar a subir porque as nossas ações de investigação continuam. A mensagem que queremos deixar para a sociedade é uma mensagem de tranquilidade, uma mensagem de paz, uma mensagem de ordem. Reitero, a situação de segurança na província de Luanda, na província do Ambo e na província de Icolibengo é estável. Nós, ao longo do período noturno, tendo em conta que as ações ou a ação que gerou esse estado de coisas foi programada para 3 dias, então amanhã é mais um dia de atividade e ao longo do período noturno nós iremos manter as medidas, em alguns casos intensificar as medidas. Nós podemos ver hoje que a intenção desses cidadãos, deixa aqui não qualificar, mas desses cidadãos, é tão somente a pilhagem dos estabelecimentos comerciais. Portanto, pelo que podemos apurar, eles utilizam como modus operandi a colocação de barricadas nas estradas, pneus, incendeiam os pneus para impedir a circulação e, posteriormente, a intenção é vandalizar e pilhar os estabelecimentos comerciais. Portanto, as nossas forças, durante esta noite, irão intensificar as ações, irão reforçar a proteção aos estabelecimentos comerciais em toda a extensão do território da província de Luanda, na província do Ambo de Icolibengo e também em outras províncias, para evitar
que as situações registadas possam voltar a verificar-se. Para terminar, queremos mais uma vez, em nome do Ministério do Interior, endereçar à família enlutada sentimentos de pesar pela perda do nosso colega em serviço e assumir aqui o compromisso firme e forte de continuar a garantir o asseguramento policial do país, continuar a garantir a manutenção e reposição da ordem em Angola. E com este último ponto de situação sobre a segurança pública na capital do país, apresentado na noite de terça-feira pelo subcomissário Mateus Rodrigues, ele é o porta-voz da Polícia Nacional, colocamos ponto final na edição de hoje do Manhã Girassol, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã, a partir das 7 da manhã. Bom dia, fique bem.